minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Então, bom dia para todo mundo que já está aí. Então, nós vamos fazer a nossa reflexão. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, agora nós retomamos, o tempo comum, passando todas essas festas, do tempo da Páscoa. E agora nós retomamos na 9ª semana do tempo comum. E uma das características do tempo comum é que nos é favorecida a leitura continuada dos evangelhos. Então, já antes de iniciarmos o tempo da Quaresma, então já estávamos lendo o Evangelho de São Marcos, que é o primeiro evangelho que a liturgia nos apresenta durante o tempo comum. Depois nós vamos ler o Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Lucas, porque, como eles são chamados, são sinóticos, então eles têm muita coisa em comum, apesar de cada um também ter aquilo que lhe é peculiar. Então, como a liturgia é o lugar, o espaço por excelência para fazermos o encontro com a pessoa de Jesus, então nada melhor do que ler os evangelhos. Os evangelhos nos ajudam, nos facilitam essa experiência do encontro com o Senhor, com a sua pessoa, respondendo quem é Jesus, mas também com a sua missão, o que ele faz, o que ele realizou, sobretudo no plano da salvação. E aí nós retomamos, a partir agora da 9ª semana do tempo comum, o Evangelho de São Marcos. E hoje o capítulo 12, dos versículos 13 ao 17. Mas é bom lembrar, porque nós já há algum tempo que suspendemos a leitura do Evangelho de Marcos, como a gente já falou agora, então a gente vai pelo menos contextualizar. O Evangelho de Marcos, nos 16 capítulos, ele tem duas partes bem nítidas, bem destacadas. A primeira parte, que é o ministério de Jesus, na Galileia, também um pouco fora, na Palestina, nas regiões chamadas das cidades da Decápole, depois vai se expandindo, tudo começando ali na Galileia, mas alcançando também os arredores. Então vai até mais ou menos, capítulo 8º, 9º, por ali, quando Jesus anuncia que vai para Jerusalém. E Jesus chega em Jerusalém, como está no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 11. Estamos no capítulo 12, por isso que eu estou fazendo essa contextualização. Isto é, Jesus tendo realizado o seu ministério na Galileia, e nesse ambiente mais amplo, agora vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, então haverá o grande confronto, o confronto de Jesus com as autoridades religiosas, também as autoridades políticas, e, como nós sabemos, vai se encaminhar tudo para a sua paixão, para a sua morte, mas também para a sua ressurreição. Então é interessante que nós tenhamos consciência de que estamos nesta segunda parte do Evangelho de São Marcos, onde nos é apresentado o momento em que Jesus, em Jerusalém, vai chegar a um ponto mais alto desse conflito, levando à sua morte. E, portanto, em Jerusalém, Jesus se confronta com, como já dissemos, com as autoridades religiosas, políticas, que não tem muita separação, e também em torno de alguns temas importantes da vida do povo, da vida
da religião, também da política, temas relacionados às várias dimensões, né, da existência humana. E o tema de hoje está em torno do imposto, né? Então, aquilo que é apresentado, né, até como uma provocação para Jesus, é justamente algo relacionado ao imposto. E nós sabemos que o imposto, né, cobrado por uma nação estrangeira, no caso os romanos, era a forma de dominação, de opressão. Né? Claro que nós temos sistemas, né, tributários, né, internos, né, das nações, né? Cada nação tem o seu sistema tributário, mas há aqui, no caso bem específico, um tributo pago a uma nação que dominava a Judéia, né, e outros lugares ali do mundo antigo. Então, não é simplesmente aquilo que se paga para ser revertido em benefício para o povo dentro de uma nação, mas é uma exploração, né? Ou seja, é tirar do povo para até mesmo sustentar situações, né, de privilégio e tudo mais de um povo estrangeiro. Então, esse é o contexto. Mas vamos ver o Evangelho, o que é que nos diz, né? Qual é a resposta de Jesus. Então, diz aqui que as autoridades, né, mandaram alguns fariseus e partidários de Herodes. Então, aqui nós já temos a união de dois grupos que nós poderíamos dizer inimigos, né? Não era que fossem de tanta amizade, os fariseus e os herodianos. Então eles se unem para colocar Jesus em prova. Tanto é que Jesus diz isso claramente, né? Então Jesus até desmascara, né, essa hipocrisia deles. E aí eles vão colocar para Jesus um tema, não é, uma questão muito, muito delicada, não é? Delicada em que sentido? Se Jesus dissesse que não estava certo pagar imposto a Roma, ou seja, a César, o imperador, a nação que estava dominando, então esse grupo teria o argumento, né? Esse homem é um revolucionário, este homem está aí levando o povo a se revoltar contra a nação de Roma, né? Aqueles que estão dominando, né? Então seria um pretexto para os romanos, as autoridades naturalmente, condenarem Jesus. Se Jesus dissesse que estava certo, né, pagar o imposto a Roma, então esse grupo teria também argumento para colocar o povo contra Jesus, né? Então, esse mestre que vocês seguem, ele que diz, né, que veio pregar a verdade, a liberdade e tudo isso, mas ele é conivente, né? Ele é colaboracionista, pelo menos do ponto de vista ideológico, do poder que nos domina, do poder que nos oprime. Sabendo que aí esses partidários de Herodes, eles estão a favor, né, do pagamento do imposto. Os fariseus são contra. Veja que desculpa a expressão, né, que balaio de gatos, né? Esse grupo está formado justamente de gente que está a favor, porque Herodes é um colaboracionista, né, um rei imposto artificialmente por Roma. Então, um pedaço do grupo é a favor, né, do pagamento do imposto, porque também se beneficia com o outro, e o outro lado, né, os fariseus, são contrários ao pagamento do imposto. Então, vocês imaginem a confusão que está já ali, né? Antes de saírem dali com a resposta, então a celeuma já iria se consolidar. Então, qual é a resposta de Jesus, né? Jesus não sai pela tangente, Jesus não está aqui desconversando, né? Porque aparentemente, né, alguém poderia até pensar, né? Jesus não disse sim ou não. Não, e Jesus disse sim e não. Não, vamos ver qual é o nível, né, que Jesus apresenta, ou seja, que Jesus provoca, né? Ou seja, a subida de nível, que não é simplesmente dizer sim ou não, mas é ter razões para o sim e para o não. Então essa é a postura de Jesus, né?
Então, vamos ver aí como é que Jesus responde. Depois deles terem feito todo aquele elogio, né, que Jesus é mestre, né, chamam Jesus de mestre, mesmo sem serem discípulos de Jesus. E que Jesus é verdadeiro, e que ele não dá preferência a ninguém, ou seja, que ele é neutro, entre aspas, né? E que ensinas com a verdade o caminho de Deus. Então vejam que eles, do ponto de vista teórico, eles estão bem centrados, né? Ou seja, de fato, eles estão reconhecendo quem é Jesus. Jesus é mestre que ensina a verdade e cuja missão é justamente encaminhar para Deus, né? Mostrar o caminho de Deus. Então, um verdadeiro mestre, um verdadeiro rabino, né? O rabino deveria fazer justamente isso, né? E, portanto, ali sintonizado, né, com os fariseus, né? Essa projeção que eles fazem. Quando eles fazem a pergunta, não é lícito ou não pagar o imposto a César, vejam que eles estão colocando, como dizíamos, essa situação delicada, mas usando um termo, a gente diria um termo jurídico, não é simplesmente é certo ou é errado, mas é lícito. E lícito significa segundo a lei. Então, é legítimo, isto é conforme a lei, pagar ou não o imposto a César. E aí vem a pergunta, não é? Que lei? Não é? A lei de César ou a lei de Deus? Aí que vem a provocação para o discernimento. Naturalmente, segundo a lei de César, isto é, as determinações, as imposições do imperador, sobretudo com o seu arcabouço legitimador, não é? A sua ideologia, então se impunha como algo de dever, né? E, portanto, segundo as determinações de César, claro que era lícito. E, naturalmente, essa imposição ninguém podia questionar. Mas Jesus faz o quê? Jesus, até diz Marcos, né, no versículo 15, percebeu a hipocrisia deles, e a palavra hipocrisia, em grego, hipócrita, é uma palavra utilizada no meio teatral, né? É colocar uma máscara, é dramatizar, né? Então vejam como Jesus já desmascara, né? Veja, desmascarar é justamente mostrar a hipocrisia. Então Jesus tira a máscara dele, né? Porque Jesus percebe a hipocrisia e até diz, mas por que vocês me tentais? E aí a grande saída de Jesus, que como nós dissemos, não é um desconversar, mas pelo contrário, eles queriam apenas um sim ou não, e Jesus vai dar razão, né? Vai dar o fundamento, né? E o que é que Jesus faz? Jesus pede uma moeda para que eu veja, né? Então, Jesus pede a moeda. E eles levam em seguida a moeda, né? E qual é a moeda que eles vão levar? É justamente a moeda romana, pagã. Né? Eles não levam a dracma, não levam ali a moeda deles, né? Mas levam a moeda dos romanos. E onde é que estava essa moeda? Naturalmente no bolso deles. Isso é a hipocrisia, porque segundo a lei, segundo até as prescrições de pureza dos fariseus, não se poderia tocar em nada que fosse pagão, tanto que se acontecesse, devia fazer todo um rito, né, de purificação, né, porque tocaram em coisas dos pagãos. Imaginem se eles mostram a Jesus, né, a moeda, então eles estão, de fato, contra a lei. Né? Então, Jesus perguntasse, é lícito ou não? É conforme a lei de Deus vocês terem essa moeda consigo? Né, porque, tanto que no tempo teria que trocar, né? Por isso os cambistas, né? Os trocadores de moeda, né? Porque não podia uma moeda pagã. Mas não estavam fora do mundo, precisavam de qualquer forma, né? Fazer também esse câmbio, né? E, portanto, primeira hipocrisia, né? Eles têm a moeda bem próxima deles, né? No bolso deles, ao alcance deles,
a moeda pagã. Então, a primeira hipocrisia que Jesus desmascara. Então, uma outra pergunta que Jesus faz: de quem é a figura e inscrição que estão nessa moeda? Jesus é bem didático, eles disseram, Jesus era mestre, né? Mestre, ensinas a verdade, né? Então, e ainda diz aqui, que não dás preferência e não olhas a aparência. De novo, né? A aparência, aquilo que é superficial, isto é, eles queriam a resposta superficial de Jesus, sim ou não? Enquanto que Jesus vai num nível mais profundo, né? Ou seja, de fé, de adesão a Deus, com suas consequências. Né? Então, vejam como é... Jesus, né? Claro, é mestre, não precisaria nem dizer isso, né? Mas vejam a didática de Jesus, né? Para fazer cair a máscara, né? A hipocrisia. Além de dizer, né? Pedindo a moeda, e que eles apresentando logo, a primeira hipocrisia já estava ali. Mas Jesus pergunta, de quem é a figura, a inscrição que estão nessa moeda? Então, em grego, né, a figura se diz ícone. Né? Ícone, né, que a gente traduz também como imagem, né, são as imagens até mesmo do catolicismo, do cristianismo oriental. Né? Então, a imagem, né? Vocês viram um pouquinho da nossa reflexão, tinha aqui um ícone, né, de Jesus. E, portanto, qual é o ícone? Né? Qual é a imagem? E ícone, né, como está escrito no Evangelho, é a mesma palavra que foi utilizada na tradução grega para o primeiro capítulo do livro do Gênesis, no versículo 26, quando diz que Deus criou o ser humano à sua imagem, kataeikona. Então, segundo a sua imagem. Então, vejam que Jesus já coloca aqui num confronto muito grande, né? Ou seja, a imagem de César. E qual é a imagem de Deus? Então, a imagem de César está na moeda e a imagem de Deus está no ser humano. Por isso que, até a famosa expressão latina, o ser humano é imago Dei, imagem de Deus. Então nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, se eles perguntam, né? Dá a Deus ou dá a César? Né? Porque se diz... pagar a César, então é dar a César. Se diz não pagar a César, Jesus disse que só se for para dar a Deus. Não para ficar no bolso deles. Né? Vejam que manipulação, né? que artimanha, né? desse grupo. Né? Ou seja, devemos dar ou não? Agora, dá o imposto a César. Mas se eu não dou o imposto a César, eu fico com o dinheiro para mim. Né? Então, o que é que eles fazem? Fazem do dinheiro o seu próprio Deus. Então vejam que são muitas provocações que Jesus faz no Evangelho de hoje. Né? E, portanto, não é simplesmente sim ou não. Né? Nós vivemos também nessa tendência superficial. Né? Queremos sempre sim ou não, sim ou não, sim ou não. Né? Respostas fáceis, sem saber quais são as razões para dizer sim e quais são as razões para dizer não. E assim, finalizando a nossa reflexão, né, nessa palavra assim, tão clara de Jesus, nós devemos nos perguntar: nós somos como imagem de Deus, então nós e tudo aquilo que nós somos e temos é para Deus. Agora, quando nos é imposta uma imagem de homem que se faz Deus, né, se faz dominador, né, se faz soberano, né, então aí tem que se dizer o não, né, porque não é o homem que faz o seu Deus à sua imagem e semelhança, mas é Deus que nos faz, seres humanos, à sua imagem e semelhança. Então, César, um homem,
que cunhou na moeda a sua imagem e a sua inscrição. Então, aqui, né, a gente não pode desenvolver tanto, mas o que seria essa palavra de César? Né? O reconhecimento de que ele era Deus. A inscrição é justamente para isso. Né? Enquanto que a imagem verdadeira, né, é o ser humano. E qual é a inscrição que deve estar no ser humano? É a palavra de Deus. Então, a imagem de Deus e a sua palavra escrita no ser humano. A imagem de César, um homem que quer ser Deus, ali feita de forma artificial, né, como instrumento de dominação, como instrumento de opressão e de exploração. Então, espero, né, que tenha ficado claro para nós, de fato, aquilo que é que Jesus está dizendo. Né? Não podemos ficar em respostas superficiais. Nós devemos ter as razões para dar as respostas. E as razões estão justamente nas nossas atitudes. Então, a minha atitude, o meu modo de encaminhar a minha vida, as minhas opções, as minhas decisões, indicam que são para Deus ou são para os Césares de hoje? Eu sou imagem do Deus que me fez para a liberdade, ou eu assimilo uma imagem de um ser humano deformada, uma imagem deformada, isto é, segundo a imagem das forças de dominação, de opressão e de exploração. Então, que o Senhor nos ajude, né, a darmos essa resposta, não só com palavras, mas sobretudo com as nossas atitudes. O que eu estou fazendo indica que é para Deus? O que eu estou fazendo indica que é para César, né? César, muitas vezes, impresso na nossa mente, no nosso coração, que é a distorção do ser humano, é a falsificação da verdadeira imagem. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.